Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina, eu fui convidada para estar participando do ENGIE Brasil 2021. É um prazer, né, estar falando aqui com vocês, né, compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre tratamento térmico dos aços. Vamos lá? Pessoal, a minha formação é na engenharia de materiais, né? Eu sou engenheira de materiais. Fiz mestrado na UFMG, né, na metalurgia física, estudei alguns tipos de aços inoxidáveis duplex, e também fiz doutorado na UFOP. Na UFOP, eu fiz na engenharia de materiais, na área de processo de fabricação. Atualmente, eu faço parte, né, da equipe de pesquisa, né, de bolsista, no CIT Senai, aqui de Belo Horizonte, da qual eu desempenho algumas funções em dois projetos, que é um projeto de manufatura aditiva, né, por deposição de energia direta, no caso a gente está estudando o arame, e também atuo no projeto de adição, né, de nanopartículas em materiais com o objetivo de melhorar as propriedades. Bom, ao longo dessa minha caminhada, dessa minha experiência em materiais, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com diversos tipos de caracterização, como, por exemplo, com focal, microscopia eletrônica de varredura, e também trabalhando com tipos de materiais, como, por exemplo, o aço inoxidável duplex, né, que é conceituado, é utilizado muito em indústrias de offshore, da qual eu estudei a textura cristalográfica desse material, laminado a frio e também recozido. E no doutorado, eu tive a oportunidade de estar estudando, né, o processo de soldagem a laser em aços inoxidáveis ferríticos e martensíticos. Então, nesse processo, né, do doutorado, eu trabalhei com o tratamento térmico de revenimento em amostras, né, que a gente vai ver lá na frente um pouco dessa minha experiência em amostras advindas de processos diferentes, temperadas e recozidas. Bom, vamos começar a falar um pouco do tratamento térmico dos aços. Para a gente falar de tratamento térmico dos aços, nós vamos entender um pouco o que está envolvido nesse tratamento térmico desse aço, né? No tratamento térmico do aço, a gente tem um aquecimento, né, um resfriamento, e, a partir de então, nós vamos controlar todas as variáveis que estão envolvidas nesse processo. Então, a gente tem uma taxa de aquecimento, a gente tem a temperatura do qual esse material vai ficar, as taxas de resfriamento e a atmosfera do forno também. E aí, a gente vai poder, a partir de então, modificar as propriedades, tanto física quanto mecânica desses materiais. Então, os tipos de tratamentos térmicos mais comuns que a gente está acostumado a ver é recozimento, normalização, a têmpera, né, o revenimento, e são tratamentos térmicos que vão melhorar aí essas propriedades. Agora, existe alguns tratamentos térmicos como a cementação, a nitretação, ou também a carbonitratação, que são tratamentos que vai modificar, né, que vai alterar a superfície dessas ligas. Hoje nós vamos falar mais dos tratamentos térmicos mais convencionais, que a gente tem, que a gente vê mais sendo praticados em indústrias, na empresa de siderurgia, no caso dos aços. Bom, para que ocorra essa modificação desse meu material durante o tratamento térmico, deve acontecer alguma coisa na estrutura desse meu material. Como, por exemplo, vamos falar aqui, para que isso aconteça, a gente vai estudar a alotropia do ferro. O ferro, ele pode mudar a sua estrutura cristalina dependendo da temperatura que esse material está. Como, por exemplo, se eu tenho um material que está acima de 1394, eu vou ter esse ferro delta, né, que é uma estrutura cúbica de corpo centrado, porém a minha estrutura delta vai ter um parâmetro de rede de 2,93 angstrom, né? Então, esse é o meu parâmetro de rede do ferro delta.
que é 1 cúbico de corpo centrado. Quando eu abaixo essa minha temperatura, o ferro vai mudar de forma, tá? Então, eu vou ter um rearranjo dali do meu sistema cristalino, do qual ele vai mudar para ferro gama, que é cúbica de face centrada. Já esse cúbico de face centrada, ele tem 3,64 Anderson. Por isso, o material, o CFC, ele tem uma característica de conter mais carbono no material, né? Por exemplo, o CFC, ele pode chegar até 2,14% quando ele está mais ou menos a 1.147 graus Celsius. E quando esse material, ele abaixa mais a temperatura, ele retorna, né, para a estrutura cúbica de corpo centrado. E já quando ele vai abaixando essa temperatura, nesse caso, ele pode ter em sua rede em torno de 0,002% de carbono na sua rede cristalina. Bom, então, como que acontece toda essa minha modificação estrutural? Nós conhecemos o diagrama de ferro-carbono. O diagrama de ferro-carbono ele apresenta para nós a temperatura e a composição do carbono. Só que esse diagrama, ele vai mostrar para mim o que acontece a partir de um resfriamento muito lento, né, que vai fornecer aí a transformação do meu líquido para a austenita, da austenita para a ferrita, ou no caso aqui, nesse ponto de 0,76, a transformação da ferrita. Só que esse gráfico, né, esse diagrama, ele é para a gente estudar, né, como que ocorre durante um resfriamento muito lento, quase no equilíbrio, o que acontece, né, com a minha estrutura CFC para a minha estrutura CCC e assim por diante. O que a gente observa nesse diagrama de ferro-carbono? Nesse diagrama de ferro-carbono, nós temos que até 2% nós vamos ter um material classificado como aço. Acima de 2%, nós vamos ter um material conhecido por muitos de nós como fofo, que é o ferro fundido. Nesse diagrama de ferro-carbono, como eu disse, como o resfriamento é muito lento, aqui a gente não vai considerar, né, a cinética de transformação. E no tratamento térmico, o que a gente mais considera, o que a gente mais estuda é a cinética de transformação. Bom, como é que a gente vai estudar essa cinética de transformação? A gente pode observar aqui que nós temos a construção de um diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação. A partir do momento que você faz um tratamento térmico para ver a transformação que ocorre no seu material, como, por exemplo, essas curvas que a gente vê construída, né, em forma de C, do qual nós temos aqui o início de transformação de um determinado constituinte e o fim de transformação desse constituinte. Então, aqui, nesse ponto A, aqui a gente tem a formação, né, digamos, do primeiro núcleo da perlita, porque aqui a gente está mais ou menos 727 graus Celsius, tá? Então, aqui nesse ponto A, a gente tem a primeira formação desses núcleos. Quando a gente passa aqui, a gente vai subindo aqui e a gente passa para o ponto B, nessa região aqui começa a ver o crescimento, né, desses núcleos. Então, a partir de aqui, a gente tem o crescimento desses núcleos. E quando você chega aqui no ponto C, você tem nódulos de perlita formados, né, que vão se tocar uma a outra, e essa transformação, ela vai ficando mais lenta. Visto que se você descer com essas transformações a partir do tempo, você vai ver que nesse ponto aqui,
é justamente onde começa a minha transformação de constituinte, né, da perlita, que a perlita é formada por ferrita mais cementita. Então, quando você vai caminhando, a partir do momento que você vai deixando esse material nesse tempo de uma determinada temperatura, você vai chegando até o fim de transformação, é onde esse material meu transformou todo em perlita, né, como no caso dessa microestrutura que eu estou mostrando para vocês aqui. Bom, aí a gente fala aqui, né, sobre esse diagrama do TTT, mas as curvas geralmente mais estudadas no tratamento térmico são as curvas de TRC, que são transformações por resfriamento contínuo. Então, essas transformações por resfriamento contínuo, muitas das vezes, elas são estudadas, né, através de um equipamento conhecido como dilatômetro. O que acontece com o dilatômetro? Você tem, né, a padronização das amostras, do qual é feito esse ensaio. Você vai, através de um software, que eu vou mostrar lá na frente, você vai premeditar, né, fazer uma estimativa das temperaturas de transformação desse material, vai planejar uma curva e vai fazer esse ensaio na dilatometria. A dilatometria, ela vai fornecer as temperaturas, né, críticas de transformação A3 e A1. Então, no caso, quando a gente fala, por exemplo, de TRC, a gente fala de transformações de fase ocorrida em diversas taxas de resfriamento, né, a gente vai ter a cinética de transformação de fases ali, e claro, como eu disse para vocês lá atrás, quando eu tenho transformações, por exemplo, relacionadas aos constituintes que são a perlita e a ferrita, são constituintes que necessitam de tempo, porque ele tem que ter nucleação e crescimento, né, que é bem diferente de um outro constituinte que a gente conhece como bainita e também a martensita, que a gente vai falar mais na frente. Bom, para a gente ter uma melhor precisão de um tratamento térmico, muitas das vezes são utilizados o termocalque, né? O termocalque, ele ajuda a calcular, né, a temperatura AE1 e AE3. Então, toda vez que a gente faz um cálculo no termocalque, a gente tira ali uma temperatura, né, de equilíbrio. Então, você tem ali o início, né, e o fim da transformação, né, da austeritização. É o momento que você faz o aquecimento, o seu material passa por uma determinada linha, AE1, a partir dali a sua ferrita começa a transformar em austenita, tá? E a partir do momento que você vai aquecendo mais esse material seu vai ser totalmente austenitizado. Então, quando você quer fazer um tratamento térmico que seja acima, né, de AE3 ou acima de ACM, quando você tem um material com mais carbono, então você pode utilizar dessa artimanha que é um software termocalque. A gente tem outros softwares também, o JMAT Pro, que ajuda também a fornecer esses cálculos, né, para que você vá, por exemplo, no dilatômetro, ou até mesmo no forno, no MUFA, ou qualquer outro forno, fazer um tratamento térmico, você vai estar embasado, né, porque o software termocalque, ele é calculado totalmente de acordo com a composição química, então você vai fornecer a composição química, e ele vai te fornecer essas temperaturas críticas, né, de transformação de fase, bem como também alguns precipitados que podem formar no material, como, por exemplo, aqui a gente tem um diagrama, né, a gente tem um diagrama que foi feito no termocalque, aqui a gente tem a fração de fase e as temperaturas, e como vocês podem observar, aqui a gente tem os precipitados que podem formar por exemplo, aqui, um M23C6, ele forma aqui em 800 até 950 graus, acima você tem o M7C3, então ele pode fornecer esses dados para que você esteja bem embasado quando você for realizar o seu tratamento térmico. Aqui eu coloquei para vocês um modelo, né, da amostra que é realizado o tratamento térmico. Então, a gente pode fazer aí um corpo, né, um corpo de prova cilíndrico
tem equipamentos que é 3 milímetros de diâmetro e 10 milímetros de comprimento. Esse ensaio de dilotometria, ele vai me mostrar as transformações de fase, e aí você pode usar alguns métodos para você encontrar. Nesse caso aqui, a gente utilizou o método, né, do método linear, da qual a gente conseguiu encontrar aqui o início, o AC1, e o AC3, que aqui no caso é um material martensítico, né, é um 420. Para que ocorresse esse ensaio de dilotometria, foi necessário que fazer aquela curva, né, no termocal, que a partir de então eu desenhei o meu ciclo térmico. Então, qual que foi o ciclo térmico que eu fiz lá no ensaio de dilotometria? Eu peguei 3 amostras, aqueci a 10 graus Celsius, deixei a 1100 graus Celsius, que aqui no caso é a temperatura de aquecimento, e o tempo. Então, isso aqui é muito importante, porque o aquecimento que você vai definir quando você quer austenitizar o seu material, geralmente nós usamos 50 graus Celsius acima da linha A3. Por quê? Porque você não vai querer, por exemplo, que ocorra um crescimento do seu grão austenítico, que não é bom, né, para as propriedades finais do seu material. Então, geralmente aqui, você vai calcular mais ou menos a temperatura e o tempo que você vai deixar. E a partir de então, você vai definir algumas taxas de resfriamento, dependendo da microestrutura que você quer alcançar. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás, que quando eu quero formar ferrita e perlita, eu preciso de tempo, porque é uma transformação difusional. Então, ou seja, baixas taxas de resfriamento, eu vou ter uma microestrutura ali, ferrita, perlita. Né? Agora, se eu aumento muito a minha taxa de resfriamento, poderá ocorrer, dependendo, né, claro, da composição química desse material, a formação tanto da bainita quanto da martensita. E aqui, né, eu coloquei um exemplo para vocês de um diagrama de TTT e comparando, né, com o TRC. Então, aqui a gente tem uma temperatura tetóide, vamos imaginar que a gente aqueceu esse material, né, acima dessa temperatura aqui, resfriou, parou aqui, em torno de 600 graus Celsius, você vai dar um tempo, né, para que essa austenita transforme toda em perlita, e dependendo da temperatura, você vai ter tanto uma perlita mais fina ou uma perlita grosseira. Então, isso aí vai depender daquilo que você quer no final da sua transformação. Bom, continuando falando sobre o diagrama tanto de TTT quanto TRC, eu quero chamar a atenção aqui para vocês que quando eu vou fazer um tratamento térmico com várias taxas de resfriamento, existem estimativas, né, cálculos na literatura e até mesmo software que vão fornecer essa taxa de resfriamento, né, de velocidade crítica de transformação. Ou seja, quando eu olho para esse gráfico aqui, eu vejo campos que eu tenho o início de transformação de uma austenita para uma bainita ou de uma austenita para martensita. Então, a partir dessas estimativas também que a literatura fornece diversos cálculos que você pode fazer essa estimativa a partir da composição química do material e também do cálculo de AE3 e AE1, você vai saber ter noção desse intervalo de tempo de transformação, tanto de austenita para ferrita, austenita para bainita, austenita para martensita. Aqui eu coloquei um exemplo de um trabalho que eu fiz com essa estimativa, né, essa estimativa da velocidade crítica de transformação, da qual eu tenho uma liga menos carregada e uma liga mais carregada. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre o efeito dos elementos de liga. Então, quando eu tenho uma liga menos carregada, com menos teor de níquel, molibdênio, cromo, enfim, esses elementos que vão ali estar em solução sólida ou vão formar também precipitados, o que acontece?
Quanto mais carregada essa minha liga, mais ela vai deslocar a minha curva para a direita, como vocês podem observar aqui nesses dois gráficos. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, esse material é um material de baixo carbono, ele tem em torno de 0,06. Ele tem silício, ele tem manganês, é um aço carbono estrutural. Então, quando eu tenho um aço mais limpo, a minha taxa de resfriamento para que eu atinja uma martensita, ela tem que estar acima de mais ou menos 900 graus Celsius para começar a aparecer uma martensita no meu material. E quando eu coloco mais elementos de liga, coloco mais manganês, mais silício, molibdênio, níquel, enfim, outros elementos de liga nesse material, o que vai acontecer? Ele vai deslocar esse gráfico, ele vai deslocar essa curva para a direita. Então, eu vou estar aqui propiciando, né, vou estar aumentando aqui a temperabilidade do meu material, né, ou seja, a taxa de resfriamento de 253 graus Celsius, eu já vou ter uma martensite, eu vou ter um material totalmente martensite, quando se eu resfriar uma amostra acima dessa temperatura. E aqui dentro dessa temperatura aqui, por exemplo, de 5 graus Celsius, aqui eu tenho um material totalmente ferrita com perlita, e acima dessas temperaturas, elas vão variando 10, 20, 30 graus, 50, eu vou ter um material aí que vai ter bainita, né, pode ter alguma perlita, uma perlita, né, restante ali daquele processo, e possivelmente um início de formação da martensita, dependendo dos elementos de liga que tem nesse material. Bom, quais são os tipos de tratamento térmicos mais convencionais que a gente tem hoje no mercado? Né, a gente tem a têmpera, o recozimento, a normalização, o revenimento, o alívio de tensões e o temperipartição. Então, quais são os fatores que podem influenciar, né, nesse tratamento térmico? O aquecimento, o tempo de permanência, a taxa de resfriamento e também a atmosfera, né? Claro, caso você precise evitar no material uma oxidação ou alguma perda de algum elemento químico, dependendo da liga que você vai estar trabalhando. Quando a gente fala de normalização e recozimento pleno, sempre há uma determinada confusão, né? Quando a gente quer falar desses tratamentos térmicos. Então, vamos diferenciar esses dois tratamentos térmicos. Aqui eu coloquei uma curva para vocês, né, da normalização com o recozimento. Qual é a diferença de um tratamento térmico para o outro? Bom, aqui na normalização, o que nós temos? Na normalização, nós temos um aquecimento, né, de 50 graus acima, né, do AE3, que é a minha temperatura total de austenitização. E a partir do momento que eu tenho esse aquecimento acima de 50 graus Celsius, o que eu posso fazer com o meu material? Eu posso resfriar ele com o ar parado ou um ar agitado, né? Então, a diferença da normalização é o tipo de resfriamento. Enquanto no recozimento também eu faço a uma temperatura também 50 graus Celsius acima do meu E3, onde eu tenho um material totalmente austenitizado, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou ter tempos maiores, né? Eu vou ter um resfriamento mais lento. Por quê? Porque nesse caso você vai deixar a sua amostra dentro do forno, né, ou você faz um resfriamento calculado, ou você desliga simplesmente o forno e deixa esse material ali resfriando. Quando eu falo para vocês, por exemplo, de normalização, ela é muito indicada porque você aquece esse material, você tem uma homogeneização dessa estrutura, e o que vai acontecer? Você vai conseguir refinar grãos, principalmente de amostras que passaram pelo processo de laminação, ou também amostras que são forjadas, e com isso você vai melhorar a usinabilidade desse material. Então, a normalização, ela tem essa função de estar melhorando aí a usinabilidade. Então, essa é a diferença que nós temos, né, no caso de tanto de normalização quanto recozimento. Aqui eu coloquei um exemplo de um material que foi laminado a frio, 2 aços inoxidáveis duplex,
um com mais elemento de liga, outro com menos elemento de liga. Eles foram laminados, e quando ele chegou na laminação de 62%, 64%, esse material foi passado por um tratamento de recozimento. Como é que aconteceu esse recozimento? Agora que eu quero chamar a atenção para vocês. Aqui no caso, a gente fez um tratamento do qual nós elevamos a temperatura, nós deixamos esse material dentro do forno, né, nesse processo aqui, não de recozimento, desculpa, ali está escrito errado, nós aquecemos esse material, depois fizemos um resfriamento rápido nele, né? Então, o que aconteceu? A minha intenção era que, quando o material estava laminado a frio, ele estava cheio de deslocações ou discordâncias, não sei qual a parte da região que você está, muitas pessoas falam deslocações, outras falam discordâncias. Eu tenho um material bem tensionado. Então, quando eu fiz esse processo de aquecimento, ali eu levei o meu material a mais ou menos 1.100 graus Celsius. Mas, Karina, como é que você chegou nessa temperatura? Foi através de um termocalque. Eu fiz o cálculo porque o aço inoxidável duplex, ele tem duas fases, né? Eu tenho austenita, eu tenho ferrita. Ou seja, eu tenho que fazer um tratamento térmico nesse meu material que vá favorecer as propriedades de ambas as estruturas, seja ela austenita, seja ela ferrita. Então, o que foi feito? Eu fui no termocalque, peguei essa composição química, joguei lá, vi mais ou menos qual é a temperatura que eu tenho 50% de austenita e 50% de ferrita. E a partir desse momento eu fiz o recozimento. E como vocês podem perceber nesses dois gráficos que o tratamento térmico de recozimento fez com que a temperatura, nesse tratamento não é recozimento, tá, pessoal? Vou consertar aqui, é normalização, fez com que a minha amostra diminuísse tanto o limite de escoamento quanto a dureza, ou seja, eu aliviei todas as tensões que foram geradas durante ali, a minha laminação a frio. Qual outro tipo de tratamento térmico que nós temos? É a esferização. A esferização é um tratamento que pode ser feito tanto abaixo de AE1, quanto entre AE1 e AE3. Qual que é o motivo de eu fazer uma esferização? Eu quero, nesse tratamento térmico, eu quero transformar a minha estrutura de globular, né, que está lamelar para globular, que está dentro de uma matriz ferrítica. Então, aqui eu posso fazer, né, nesse tempo aqui, deixar o material durante esse tempo aqui, em horas, sei lá, dependendo do material que você está trabalhando, você vai deixar ele resfriando dentro do forno, ou você pode fazer um aquecimento e fazer rampas de resfriamento, aquecimento, resfriamento, e a partir dessas rampas você vai ter um resfriamento ao ar, que vai fazer com que você modifique, né, essa estrutura que está na matriz ferrítica, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem que tem uma estrutura globular. Geralmente, esse tratamento térmico de esferização, eles são feitos em aços de médio e alto teor de carbono. E para que ele é feito? Ele é muito realizado, né, para melhorar tanto a usinabilidade desse material, devolver uma mínima dureza para ele e uma máxima ductilidade. Bom, e quando a gente fala de tratamento térmico e a gente quer, por exemplo, chegar à transformação de alguns tipos de materiais, a gente tem que lembrar de um tema que é conhecido como temperabilidade, né? O que seria essa temperabilidade? A temperabilidade é uma habilidade que eu vou ter da minha liga ser endurecida. Mas quando eu falo em temperabilidade, existem elementos de ligas que vão favorecer a temperabilidade do meu material em ter formação de bainita ou de ter formação, né, de martensita, né? São transformações
da martensita, por exemplo, é uma transformação adifusional, por exemplo, uma transformação displaciva que vai acontecer no meu material. Então, é uma transformação que não precisa do tempo. Por isso, quando você faz você eleva a temperatura e faz um resfriamento muito rápido em água, óleo ou salmoura, você vai ter a transformação martensítica, ou seja, você vai ter uma austenita, né, que está acima ali de AE3, quando você faz esse aquecimento, né, dependendo do tempo que você deixa, os precipitados, né, todo o carbono, ele está ali em solução sólida. Então, quando você resfria esse material rapidamente, a minha estrutura, né, que era CFC, ela passa para TCC, que é tetragonal de corpo centrado, no qual eu tenho uma concentração maior de carbono. E essa concentração maior de carbono dentro do meu material vai fazer com que eu tenha uma estrutura com maior dureza. Então, por isso que a martensita, ela fornece material uma resistência maior, né? E aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um material, que aqui é um aço AISI 420, é um inox, né? Martensítico. Ele foi aquecido em diversas temperaturas e vocês podem observar que com o aumento da austenitização, essa minha dureza, que aqui está expressada em ROC-UC, ela foi aumentando. É igual eu falei para vocês, se eu tenho um material que tem presença de precipitados ou outros elementos, quanto maior a taxa, quanto maior a temperatura de aquecimento, você vai estar disponibilizando mais carbono na matriz, vai dissolvendo precipitados, que quando você faz o resfriamento rápido, esse carbono que está ali solto na matriz, ela vai ficar presa, totalmente presa na minha estrutura tetragonal de corpo centrado. Desculpa. Então, quais são os elementos que podem, né, estar trabalhando com a questão da temperabilidade? Eu coloquei carbono, manganês, cromo, molibdênio, a gente tem o níquel. Então, todos esses materiais vão estar trabalhando ali para fazer com que eu desloque a minha curva para a direita. E quando eu desloco a minha curva para a direita, também vou diminuir a temperatura de transformação, ou seja, eu consigo fazer um tratamento térmico que vai fornecer para mim uma estrutura de martensita. Agora, a martensita, ela pode ser classificada de acordo com o teor de carbono. Então, eu posso ter a formação de martensita em ripa, né, que quando você tem um material em torno aí até de 0,6 de carbono. Quando você tem um material que tenha de 0,6 a 1% de carbono, você tem uma estrutura mista. Acima disso, você vai ter uma martensita em forma de placas, como as imagens que eu coloquei para vocês aí. Então, dependendo do teor de carbono, vai ser a sua morfologia da martensita, ela vai ser diferente. Então, a gente passa para um outro tipo de tratamento térmico. Qual que seria? Tempere-revenimento. Então, o tempere-revenimento é muito utilizado em diversos estudos. Se você for na literatura, você vai achar vários tratamentos térmicos relacionados a tempere-revenimento. O que seria a tempere-revenimento? A tempera, ela consiste em aquecer o material. Então, você aquece o material a uma determinada temperatura, seja ela acima da zona crítica, né, de A3, ou entre A3 ou A1, e você faz um resfriamento acelerado. Quando você faz esse resfriamento acelerado, você vai ter ali, dependendo da composição química, a obtenção, né, de uma estrutura martensítica, ou dependendo do teor, né, de carbono, ou dos elementos de liga, você vai ter uma estrutura bainítica. Então, quando você tem essas estruturas, você vai ver que você aumenta a resistência do seu material, né? E você aumentando a resistência mecânica, você aumentando a dureza dele, você aumenta também com relação ao comportamento, ao desgaste, né? Que são os ensaios de tribologia que a gente faz para ver o comportamento ao desgaste desse material. Esse resfriamento, como eu já falei, ele pode ser feito tanto em água, salmouro, óleo ou até mesmo solução polimérica.
Então, a partir do momento que você faz um revenimento, né, uma têmpera no material, você aqueceu esse material, você deixou a solução sólida de austenita ali cheia de carbono, né, o carbono está livre ali na matriz, você faz o resfriamento, você tem essa estrutura, né, que está tensionada, então, geralmente é uma estrutura que você, se você, por exemplo, for fazer um corpo de prova, você vai trincar, vai ser uma estrutura com uma resistência muito alta. Então, para eu trabalhar esse material, para eu fazer um alívio de tensões ali, eu posso fazer tratamentos térmicos relacionados ao revenimento, tá? Ou alívio de tensões. Eu falei do alívio de tensões agora porque muitas das vezes se confunde, né, o revenimento com o alívio de tensões. Geralmente, o revenimento, ele é feito bem, o alívio de tensões, desculpa, ele é feito bem a temperaturas abaixo, ali, 200, 300 graus Celsius, e muitas das vezes é 200 graus Celsius. Nesse tipo de tratamento, você está aliviando as tensões que foram geradas ali, daquela transformação dispersiva que aconteceu no seu material. Porque quando ocorre a transformação dispersiva, você gera uma tensão de discordâncias, deslocações na sua rede. Então, quando você aquece um pouco o seu material, você está fazendo com que haja um pouco ali de amaciamento, né, do seu material, esse alívio de tensões. Já no revenimento, a gente tem estudos relacionados no Badisha, ele apresenta um revenimento geralmente realizado a 300, 400 graus Celsius, 500 graus Celsius. Então, dependendo da temperatura e dos elementos químicos que você tem no material, você vai ter formação, né, de alguns precipitados, você pode ter endurecimento secundário, você vai ter tipos de transformações diferentes a partir de cada temperatura de revenimento que você escolher. Vamos usar o exemplo desse gráfico aqui. O que eu coloquei aqui para vocês nessa figura? Então, eu tenho a dureza em Rho C e tenho a temperatura de revenimento. Como vocês podem observar, nesse caso desse material, ele fez um revenimento até 500 graus Celsius e ele não mexeu na dureza dele, tá? A dureza dele não foi modificada. Mas quando ele aumenta essa temperatura de revenimento, principalmente quando ele chega aqui, mais ou menos, aqui a gente tem uma temperatura de 575 graus Celsius, 625, aqui próximo de 700, aqui vocês vê que há uma diminuição muito grande, né, relativamente comparada quando eu faço aqui a próximo de 550 graus Celsius. Então, o que pode ter acontecido aqui? Se eu aumentei a minha temperatura nesse material, pode ter ocorrido transformações, né, não transformações de fase, tá, pessoal? Nessa temperatura não ocorre transformação de fase, mas sim pode haver, né, o particionamento do carbono combinando com outro elemento e formando algum tipo de precipitado, né, que vai fazer com que diminua essa minha resistência. Bom, aqui eu coloquei um material que foi feito, no caso aqui, olha, ele fez temperaturas de austenização, né, aí ele mediu, né, tanto no material, nesse material aqui a gente tem um material que foi soldado, né, a gente tem um metal de base e a parte da solda. E o que ele observou? Ele observou que quando ele fez, né, a têmpera a 1050 a 1100 graus Celsius, a dureza foi maior, né, relacionada com essa temperatura de austenização de 950, mas, assim, quando você realmente olha aqui nesse gráfico, você vê expressivamente essa dureza, né, bem maior aqui, tanto no metal de base quanto na solda, quando você faz a austenização a 1100 graus Celsius, tá? E quando você pega um material, por exemplo, que foi austenitizado acima dessa temperatura, você vê que a dureza dele cai acima de, por exemplo, a 1150. Então, o que pode ter acontecido aqui, Karina, se aumentando a temperatura, né, de austenização, no caso, a minha dureza caiu. Aqui pode ter ocorrido um crescimento
de grão, né, de austenítico. Então, fez com que essa minha dureza, ela diminuísse, tá? Então, quando a gente faz essa diminuição, né, de temperatura, igual no caso aqui acima desculpa, não a diminuição, o aumento da temperatura, como no caso de 1.100 graus Celsius, esse crescimento excessivo de grão, também, quando você vai fazer o resfriamento, ele pode aumentar a minha ferrita delta, né, e eu posso ter também no meu material austenita retida. Então, quando eu tenho tanto austenita retida quanto ferrita delta no meu material, significa que eu estou tirando carbono e eu vou diminuir esse efeito da transformação do carbono na martensita. Essa figura aqui, ela é tirada na literatura de Porter, vocês vão encontrar. Ela mostra para mim vários percentuais de carbono e temperaturas de revenimento. E o que pode acontecer durante o revenimento. Aqui eu entro para vocês, como no caso, quando você faz um revenimento e ocorre recuperação ou recristalização. Quando ocorre esse fenômeno no meu material, o que acontece? A minha dureza vai cair, né? Você vai ter um rearranjo ali, né, de deslocações, você vai diminuir os contornos de baixo grão, vai aumentar o contorno de alto grão, de alto ângulo, desculpa, vai diminuir, né, esse contorno de baixo ângulo, vai aumentar o contorno de alto ângulo, todo esse processo, ele vai acontecer durante o revenimento, e aí vai ter essa movimentação, né, essa recuperação e essa recristalização que vai favorecer a diminuição da dureza do meu material. E aí a gente pode observar esse comportamento aqui a partir do percentual de carbono também com relação à temperatura. Então, no livro do Porter, você vê essas mudanças que podem ocorrer, né, ele detalha lá com mais precisão. Aqui não vai dar para a gente falar com muito detalhe, porque o tempo nosso é menor. Então, quando ocorre essa recristalização, e também pode ocorrer outro fator que eu não falei, que é o crescimento de grão, ele pode vir a causar esse efeito, que é a redução de dureza no meu material. Aqui eu estou reportando para vocês um experimento do qual eu fiz no meu doutorado, que foi um revenimento após o processo de soldagem. Esse material aqui é um aço inoxidável martensítico. Então, esse aço inoxidável martensítico, eu trabalhei ele de duas formas de recebimento. Eu trabalhei com o material recozido e trabalhei com o material temperado. Então, eu peguei o material recozido, fiz uma solda a laser, peguei o material temperado e fiz uma solda a laser. Então, quando vocês olham para o diagrama, para esses gráficos aqui, você observa, por exemplo, aqui é o meu metal de base, é um material recozido, ele tem uma dureza menor, mas quando esse material passa, aproxima da zona de soldagem, onde eu tenho mais temperatura, a dureza dele vai ficando maior, ok. Mas aí entra o caso agora dos tratamentos térmicos de revenimento que foi feito nesse material. Então, eu tenho aqui a sequência, né, de símbolos, e vocês podem observar que esse AMR é aço inoxidável martensítico recozido, revenido a 300, 400, 500, 700 graus Celsius. Então, o que eu observei nesse material? Quando eu fiz essa solda, o material estava com a característica de células dendríticas, o material também com martensita, próximo dessa região aqui da ZTA. A partir do momento que eu fiz o revenimento, quando eu cheguei a 700 graus Celsius, eu observei na microestrutura um crescimento de grão. E esse crescimento de grão fez com que o material diminuísse a sua dureza. E a dureza dele chega a diminuir de forma que, no caso aqui, desse material como temperado, recebido, ela fica uniforme, né, tanto no metal de base, quanto na ZTA, né, que é a zona termicamente afetada, e a zona fundida. Então, o que eu observei? Então, eu tenho aqui, no caso, dois tipos de materiais que veio de processamentos de fabricação diferente, com a mesma composição química, e eu vi que
Com relação ao processamento de fabricação, o comportamento desse meu material, ele foi diferente quando eu fiz tratamento térmico de revenimento dele. E uma informação importante que foi observada durante esses experimentos no ensaio de dureza, aqui a gente usa o Vickers, é que quando eu fiz esse revenimento na temperatura de 500 e 700 graus Celsius, né, houve a redução aí da dureza desse meu material. Mas o que chamou mais atenção para a gente foi o revenimento a 700 graus Celsius. Se a gente voltar naquela imagem de Potter, você vai ver que nessa temperatura ocorre o crescimento de grão. E realmente foi visto na microestrutura esse crescimento de grão. E esse crescimento de grão fez com que a dureza do meu material diminuísse. Bom, um outro tratamento térmico que eu vou falar para vocês aqui é o temperipartição, né, que está sendo estudado por muitas pessoas, muitos pesquisadores, hoje tem muitos estudos relacionados a esse tipo de tratamento. Você pode fazer essa simulação né, desse tratamento térmico, tanto utilizando vários fornos, né, para aquecer o material e depois fazer o particionamento, quanto na dilatometria também você consegue fazer uma simulação. O que seria o têmpera e o particionamento? A partir do momento que você faz uma têmpera acima da zona A3, ou seja, você austenitiza o material totalmente, você vai ter uma microestrutura com grãos, né, com uma estrutura CFC, tá? Então, eu tenho o carbono que está na estrutura austenítica, é o carbono inicial que você tem ali na sua matriz. Fez um resfriamento rápido entre IMS, que é a temperatura inicial de transformação martensítica, a temperatura final, ou seja, você trouxe o seu material a um ponto que ele transformasse parcialmente, né, a estrutura austenita para martensita. Então, quando você chega aqui, você vai ter uma estrutura que seja martensítica com uma estrutura austenítica. Então, você vai ter uma estrutura martensítica completamente supersaturada de carbono. E aí, o que você vai fazer? Para você melhorar a estrutura do seu material, você vai fazer um particionamento. Quando a gente fala de particionamento, a gente pensa no carbono. O carbono saindo ali da minha estrutura martensítica e caminhando, né, ficando ali ou para transformar em precipitados, em cementita, ou para também transformar em outra martensita, mas uma martensita revenida, né, uma martensita com menos teor de carbono. Então, aqui, nesse tratamento de temperipartição, a minha têmpera, ela pode ser realizada tanto acima de AE3, quanto entre AE3 e AE1. E aí vai depender do material, né, que você vai trabalhar, num tripe, um dual phase, que você vai querer no final ter uma estrutura com ferrita, austenita retida, martensita, bainita, enfim, você vai ter uma combinação de constituintes no seu material que vai estar favorecendo várias propriedades mecânicas, dependendo da aplicação desse material. Então, aqui eu coloquei um exemplo, porque o tratamento térmico, no caso de temperipartição, ele pode ser feito de diversas formas, e existem cálculos empíricos também, que levam você a chegar nessas temperaturas. Então, você pode aquecer acima, ou entre a E3 e a E1, a temperatura que você vai abaixar, fazer a têmpera, ela pode ser modificada aqui, o tempo. O particionamento, você pode realizar esse particionamento em diversas temperaturas, e também o resfriamento você pode modificar para poder estar estudando ali qual que é a melhor microestrutura resultante desse processo. Então, aqui eu coloquei um experimento que foi realizado também com temperipartição, porém, nesse caso, o autor, ele fez uma glibo. O que ele simulou? Ele elevou a temperatura, deixou num tempo de encharque, abaixou a temperatura para 850, só que aqui ele fez o quê? Uma deformação. Ele deformou, fez na temperatura de 850 graus, ele resfriou, e depois ele fez um particionamento no material. Então, aqui a gente tem as variáveis que ele utilizou. Então, isso, pessoal, vai depender muito do material que você está trabalhando, né, e vai depender muito da característica, da microestrutura, das propriedades mecânicas finais que você quer no seu processo. Outro ponto também que pode exercer influência com relação ao tratamento térmico é a estrutura,
né, que a gente chama textura cristalográfica. Eu coloquei só um exemplo aqui para vocês, porque dependendo do tratamento térmico que você faz, vai haver também uma alteração da estrutura cristalina e vai fornecer ali uma textura cristalográfica que seja favorável para estampagem, que seja favorável para um material mais endurecido. Então, essa textura cristalográfica, ela vai mostrar, né, como que o meu material está. Por exemplo, eu tenho materiais que, mesmo fazendo tratamento térmico, ele vai apresentar uma textura típica parecida com material laminado a frio, né? Como no caso, por exemplo, do aço inoxidável ferrítico. O ferrítico, ele tem uma estrutura de laminação a frio totalmente da estrutura quando você faz um tratamento térmico de recozimento nele, porque ele vai ter texturas que são favoráveis, né, ao tipo de aplicação, de estampagem, enfim, para o fim daquele material. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, né, com esse tema tratamento térmico dos aços. A gente teria outras coisas para estar falando também, mas o nosso tempo é curto. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma literatura, algum dos trabalhos da qual eu executei, eu posso estar passando para vocês, a equipe do Engie Brasil pode estar entrando em contato comigo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat, né, que eu vou estar tirando essas dúvidas para vocês relacionadas aos tratamentos térmicos, e eu espero que vocês aproveitem bem esse congresso. Nós temos ótimas palestras, nós temos aí o conhecimento disponível para todos, e bom congresso para vocês. Um abraço.